Fala galera, então vamos lá? Tudo certo por aí? Como é que vocês estão? Mais ou menos, mais ou menos. Vamos aí para mais um vídeo do nosso canal. Quero convidar você a compartilhar com algum amigo. Se você não é inscrito, dá essa moral pra gente aí. Se inscreve no nosso canal, beleza? Curte esse vídeo aí. Mano, tem como tu se inscrever aqui no canal rapidinho e deixar o like? Você já ouviu falar do movimento intelectual chamado Iluminismo? Mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. É isso aí. Você já estudou isso em história, vai se lembrar que ele surgiu na Europa no século XVIII, né? E esse movimento, ele tinha algumas características. Valorizava a razão em detrimento da fé, Ih, rapaz. afirmando que a razão era o meio para garantir o progresso da humanidade. Uma época muito turbulenta, era muito característico também da crítica do absolutismo e acreditava ser necessário, então, uma mudança para a sociedade daquela época. Então você vai conhecer várias dessas histórias, né? E você tem ali o racionalismo, você tem o iluminismo, foram movimentos que foram estimulando essas críticas àquela realidade, principalmente ao poder que a igreja tinha, né, na Europa ali. Os racionalistas, né, no século XVII, por exemplo, deram muita ênfase ao uso da razão. Já o movimento do iluminismo rejeitava muito o pensamento teológico, fazendo um esforço, né, para buscar uma explicação racional para tudo. Então, assim, quais são os efeitos dessas ideias nos dias de hoje? Elas ainda existem para muitas pessoas, né? Qualquer coisa boa, muitos querem atribuir à razão humana, às suas habilidades de conseguir fazer por si mesmo. Na minha cabeça, eu sou o melhor. O que nós chamamos de Era da Razão, ela afetou todas as áreas da vida naquela época. E, em grande medida, isso prevalece até os dias de hoje. É verdade. Cremos no que vemos e tocamos. Muitos pensam dessa forma. A gente pode ouvir isso com muita frequência. Se eu não ver, isso para mim não é bem assim e tal. Bom, teorias desse tipo se tornaram base do que conhecemos como método científico, né? Que é a filosofia de milhões. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você já viu amor? Você já viu verdade? Você conseguiu já tocar em saudade, por exemplo? Você pode ver esperança? Você não pode, e nem eu, nós não podemos ver várias coisas, os sentimentos mais importantes. E embora estas realidades não possam ser vistas, né? As pessoas, elas precisam dessas coisas na vida delas. Nós podemos concluir então que muitas coisas importantes na vida não são palpáveis. Você não pode, por exemplo, assim, levar para um laboratório e fazer ali algum ensaio, alguma experiência para descobrir coisas desse tipo. É mesmo, é? Verdade, amor, ódio, saudade, enfim, confiança, amizade. Muitas coisas importantes da vida são invisíveis e nós precisamos delas. Evidentemente, existe um mundo físico. Claro, nosso corpo pertence a ele. E aqui a gente pode fazer uma lista simples. O alimento, dinheiro, a casa que você mora, aparelhos eletrônicos. São várias coisas que pertencem ao mundo físico. Mas você pode perceber também que os cachorros, os coelhos e outros animais, eles também conhecem muitas dessas coisas. Neste reino que é tangível, daquilo que é visível e palpável.
Cachorros, coelhos, gatos e tantos outros animais, eles também comem, bebem, procriam, buscam abrigo. Enfim, se os homens e mulheres viverem como se um outro mundo, o mundo da moral, o mundo intangível da esperança, da fé, do amor, da verdade, da pureza, da justiça, se eles vivessem como esse outro mundo não existisse, então no que essas pessoas seriam diferentes de um coelho, de um gato, de um cachorro, de um boi, de qualquer outro tipo de animal? Eles seriam apenas outros irracionais, outros animais irracionais. Bom, as pessoas não se sentiriam humanas em um universo feito apenas de coisas. Como corretamente observou um filósofo judeu-alemão chamado Martin Buber, se as coisas o homem não pode viver, sem elas ele não pode viver. Mas aquele que vive apenas para coisas também não é um ser humano. Sem as coisas o homem não pode viver. Mas aquele que vive apenas para as coisas não é um ser humano. Então nós podemos concluir de forma muito simples que a vida ela precisa ser orientada por um propósito maior que a própria vida. Além do nível das coisas que nos cercam, as quais nós podemos ver e tocar no nosso dia a dia. Nós precisamos de um propósito maior. Moisés ele recebeu de seus pais a formação básica da fé. E você conhece a história bíblica desse grande personagem. Tudo aquilo que ele recebeu na sua infância o acompanharia para toda a sua vida. E foi uma vida de muitos desafios. Cresceu e foi educado no melhor lugar que existia naquela época, no Egito. Mas ele não se deixou deslumbrar por aquilo que ele via ao seu redor. E num belíssimo texto sobre ele, na carta aos Hebreus, em Hebreus capítulo 11, versículo 27, nós podemos ler que pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme, porque ele via aquele que é invisível. Eu não vou me atrever a dizer que seja fácil, porque não é fácil confiar quando não podemos ver. Você sabe muito bem o que você tem passado. Muitas experiências difíceis, desafiadoras, mas eu gostaria de convidar você a continuar orando para que o Senhor abra os seus olhos para aquilo que os olhos naturais não podem ver e que você acredite o que realmente importa é invisível aos olhos. E Deus, assim como cuidou da vida de Moisés, desde pequeno, conduziu cada passo, Ele vai também acompanhar você, sua família. Não duvide disso. A realidade daquilo que nós vemos não pode esgotar o propósito da vida e não é a prioridade pela qual viver. Este mundo é um mundo mau, muito difícil. Mas a Bíblia vai orientar você nesta jornada. Peça a Deus sabedoria para que você possa sempre tomar as decisões corretas e que a sua razão seja de fato orientada pela sabedoria das Escrituras. Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço e até a próxima.